Pessoal, como andam as mudanças na vida de vocês? Porque a intenção da maratona 50 Tons para a Cura é que exista uma mudança sólida, verdadeira, e não apenas aquela mudança temporária, né, por impulso e por empolgação, mas que seja algo firme. Como andam, então, essas mudanças? Porque nós falaremos um pouquinho disso hoje, né? Primeiro eu quero falar para vocês sobre uma colega que está aqui no Maratona para dar o exemplo dela. Depois, se por acaso ela achar interessante colocar o nome, né, pode colocar lá no grupo. Eu vi que a questão dela, uma das questões que ela está dando muita importância é a questão da alimentação e do peso. Ótimo. Então ela posta para mim todos os dias o prato que ela está almoçando e jantando. E uma das coisas que eu observei foi que ela tem um certo capricho ao preparar o prato. E como nós vamos falar hoje da mudança, o exemplo vem a calhar, né? Então ela manda para mim, por exemplo, se tem panqueca, tem um queijo por cima, o prato muito decorado, muito bonito, muita verdura, muita carne, às vezes um caldinho de feijão, umas coisas bonitas de se ver. O que eu observo com isso? Que além de ela melhorar a alimentação, ela está tendo um movimento para que isso aconteça e uma ação maciça em relação à alimentação. Esse tipo de ação causa uma reação muito positiva. O cérebro ele entende muito bem os cuidados consigo. Quando você cuida de você, existe uma resposta em direção a si mesmo. Lembrando que ontem nós falamos muito desse si mesmo. O quanto o seu cérebro ele corresponde ao si mesmo. Por isso que é importante desfocar do outro em relação a preocupações que não dizem respeito a nós. A nossa preocupação com o outro é uma preocupação de acolhimento e caridade, apenas. O restante da preocupação é conosco para contribuirmos com o outro. Então, entenda bem. Amar ao próximo como a si mesmo. Só que todo mundo só pega amar ao próximo. O si mesmo fica esquecido. Amar ao próximo como si mesmo depois de você se amar, estar inteiro, estar com os pés firmes, aí você consegue segurar o outro, porque senão se você não tiver com o pé firme, você pega o outro, cai os dois. Então, amar ao próximo como a si mesmo significa que ame a si mesmo, tenha responsabilidade com você, limites com você, e assim você tem condições de cuidar do outro e amar o outro. Ok? Não ame o seu filho acima de você, que é a coisa mais complicada para a mãe. Mas para você ajudar um filho seu, se você estiver doente, você não ajuda. Aí entra aquele pensamento egoísta. Eu não quero que meu filho morra, porque se ele morrer, eu sofro. Entendem isso? Então, o movimento deve ser consigo. Você precisa estar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, você precisa estar bem. E as mães acham uma vantagem enorme falar assim: eu não tenho nada porque eu dou tudo para os meus filhos. Eu não cuido de mim, eu tô feia, eu tô desleixada porque eu faço tudo para os meus filhos, para o meu marido e para os outros. Parece que tem uma vantagem. Isso é romantizado também. Parece que isso é lindo, né? É nobre. Olha que pessoa bondosa. Não é bondosa. Faz isso porque quer amor e quer status nesse sentido. Quer que as pessoas olhem para ela como uma batalhadora, uma guerreira, uma pessoa sofrida, coitada. Não tem bondade, não. Bondade é diferente. Bondade é você ser tão boa com você que você está bem para contribuir com o outro. Vamos pensar sobre isso. E voltando ao prato da nossa colega, da nossa parceira, o movimento que ela está fazendo é um movimento de capricho com ela. Ela está comendo coisas bonitas. Eu tenho uma filha de 9 anos, desde pequenininha ela falava assim, ela decorava o pratinho dela, que ela faz isso até hoje. Ela fala, mamãe, eu gosto de comer coisa bonita. Então, se ela comer, ela ama arroz com peixe, unicamente arroz com peixe. Ela põe uma folhinha de manjericão no arroz.
E isso é bacana, eu acho isso super interessante. É um capricho de parar naquele momento e cuidar de você. Fazer algo caprichado para você. Isso é muito bacana. Você vai dormir? Quando o seu marido está junto ou sua esposa, às vezes tem um hábito de estar mais bonito, mais cheiroso. Faz isso para você. E quando você está sozinho, como que é? Tenha um capricho e um cuidado com você. Então, em tempos de mudança, como estabelecer uma conexão consigo? Como conseguir se movimentar nesse tempo de mudança? Essa é uma preocupação que nós temos. Como que eu vou construir a mim mesmo com tanta informação sem saber o que eu quero ser? O primeiro passo, cuide de você. Tem uma ponte para a gente poder cortar caminhos pequenos, não tem problema, mas cuide de você, ok? Só um minutinho, nós estamos ficando sem internet, eu vou ver o que eu consigo fazer. Aí, coisa ao vivo é complicado, né, gente? Tem todos os imprevistos, né? Se o tempo estiver ruim, a internet está ruim, enfim. Então, agora nós vamos dar uma quebra aí no nosso cérebro, porque estávamos falando até então de um assunto só durante uma semana. Vamos fazer uma quebra hoje em relação a algo que eu tenho certeza que acontece com a maioria, pelo menos, de vocês. Então, preste atenção. Já aconteceu de você chegar num lugar alto e falar assim, se eu pulasse, o que será que aconteceria? Ou de você estar num lugar que não pode falar nada errado e você dá uma vontade de dar um grito, de falar coisa que não pode naquele lugar. Adolescente é mestre, né? Não pode rir aí que a pessoa quer rir. Já aconteceu isso com você? Isso são pensamentos compulsivos que nós falamos lá no início da maratona e eu vou agora voltar nele. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com o cérebro? A neuroplasticidade, a gente está fazendo umas jogadas de informações. Então, a gente está voltando ao pensamento compulsivo. Só que com uma informação nova. Presta muita atenção que essa informação é importante, principalmente para os ansiosos. Então, vamos lá. Esses pensamentos que vêm à nossa mente sem que queiramos, existe um livro que fala sobre o demônio invasivo, né? Uma metáfora. Nós temos pensamentos que nos invadem, né? E como não deixar que esses pensamentos venham? O que eu faço para que esses pensamentos não fiquem aqui na minha cabeça? Eu preciso viajar e eu não posso perder o horário e eu tenho que lembrar de pegar uma maleta azul. Aí eu fico assim, o tempo todo, até eu pegar essa maleta azul. Meu Deus, eu preciso viajar, eu preciso pegar meus documentos, porque eu não posso atrasar, porque eu tenho que pegar essa maleta azul, porque eu tenho que fazer isso. E esse pensamento, ele fica. Ele só vai parar na sua mente quando você pegar os documentos, pegar a maleta azul e chegar no aeroporto. Aí o pensamento cessa. Por que ele cessa? Porque o seu cérebro dá um comando que houve ação. Se houve ação, o problema foi resolvido. Entenderam? Que é o que nós estamos falando. Se não houve ação, aí você começa a falar assim, ai meu Deus, devia ter pego aquela maleta. Devia ter pego os documentos. Aí o seu cérebro falou assim, peraí, o pensamento foi um pouquinho diferente, deve ter resolvido. Só que não teve ação. Então ele começa a confundir. Aí passa um tiquinho e você começa a pensar de novo. Os ciumentos são mestres para terem esses pensamentos. Eles estão deitados, o parceiro está viajando, de repente ele pensa, nossa, mas por que será que levou aquela roupa? Por que será que levou, que foi mais cedo? Por que será que aconteceu isso? Ah, é certeza que está me traindo. Aí, essa certeza vira realmente uma certeza, né? Esse pensamento virou uma certeza, passa um pouquinho, a pessoa está pensando, e ela está pensando de novo, aí ela liga, ela briga porque ela pensou, mas se ela pensou é verdade. Aí ela briga com a pessoa, por que você fez isso? Porque não é natural que você faça isso, então você está me traindo. E a pessoa está longe, não tem como ela resolver, e ela desliga o telefone, mas ela fica remoendo aquilo e não tem uma ação, porque tem como ter ação? Não tem.
Aí a pessoa, coitada, que está lá tentando resolver o problema, está só sem entender o que está acontecendo, e a pessoa de cá está remontando pensamentos. Quando que vai parar o pensamento de que a pessoa está te traindo porque ela levou isso ou aquilo, ou porque ela fez isso ou aquilo? Quando a pessoa chegar e vocês tiverem uma conversa, aí ele vai te explicar, ou ela vai te explicar, você vai falar, entendi, acabou o pensamento. Entenderam? Todo pensamento sem ação maciça vira lixo mental e te causa ansiedade, Alzheimer e depressão. Esses pensamentos são mais fortes quando você tem depressão e estresse. Está com pensamento demais na cabeça? Vai dormir, descansar. Eu não posso. Então, passa por isso. Se não pode, passa por isso. Eu sou muito prática no que eu vou falar e nas decisões. Às vezes, pessoas até pensam que existe uma certa frieza, mas não existe. Tenho certeza que não, porque eu sou muito calorosa e amorosa. Mas nas coisas da vida nós temos que ser práticos para nós não gerarmos lixo mental. Está com pensamento demais? Tira um dia e dorme. Não posso deixar meu trabalho, não posso. Então passe mal. Se só tem duas opções e a que é melhor você não pode, então continue na outra. Até que o trabalho te deixe realmente ir internada, que aí você não tem o que fazer. Entenderam? É praticidade, é questão de pensar. Não tem outra saída. Nós temos duas portas. A porta que você, mesmo sem poder, vai deixar o seu trabalho descansar um pouco e dormir. Ou a porta de que você vai para o trabalho, que você não pode largar, ou não pode largar a família, e esperar o seu organismo te desligar para você internado. Qual que está certo ou errado? Não sei. É questão de escolha. Uma das coisas vai acontecer. Sim. Talvez demore muito, talvez não aconteça com essa gravidade, aí você vai levando, sobrevivendo também. É uma escolha. Qual que é o ideal? Agora sim, não é certo e errado. Qual que é o ideal? O ideal é obedecer seu corpo, porque ele está mandando um aviso. Esse é o ideal. Agora, se você vai fazer ou não, aí cabe a você decidir. Então, esses pensamentos, eles vêm porque existe uma sobrecarga de pensamento sem planejamento, sem ação maciça. É como planejar e não executar. Então, eles vêm. Ok. Dentro desse pensamento, nós temos um outro pensamento que faz parte da metacognição. Mas para você entender o que é metacognição, eu vou falar o que é cognitivo, o que é cognição. Tudo que faz parte da minha consciência está ligado ao meu cognitivo. Pensar, raciocinar, refletir, aprender principalmente, está ligado ao meu processo cognitivo. Metacognição, portanto, é pensar em cima de pensar. O que nos salva a vida. Quando você comete uma injustiça, você pensou algo e repensou aquele algo e viu que você errou. Então, você teve uma metacognição cerebral. Essa metacognição é como se fosse um clique, cai sua ficha, você entende e você retorna a uma condição saudável. Quando isso acontece? Quando ao invés de você ficar pensando, tem uma ação maciça e dá uma liberdade para o seu cérebro respirar e fazer um processo orgânico. Por isso que terapia costuma ser de 1 a 2 vezes na semana, porque você fez terapia e aí você precisa de um momento para digerir. É digerir mesmo, é de orgânico, para digerir informações, para fazer sentido no seu cérebro, fazer neuroplasticidade e, por fim, você ter um insight, você ter algumas respostas. Assim é o processo dinâmico, ok? Então, repetindo, sabe quando dá aquele vírus no computador ou no celular, que aí você vai clicar, aparece uma mensagem, vai clicar, aparece uma mensagem, vai clicar, aparece uma mensagem. Enquanto você não passa o antivírus, essa mensagem não sai, é o seu cérebro. Você está fazendo alguma coisa, de repente vem um pensamento. É igual música, quando a gente começa a aprender um pedacinho da música. Você está fazendo uma coisa, a música vem na cabeça. A música vem. Então, gente, escreve a música num papel e canta essa música inteira, pelo amor de Deus, para parar de vir um pedacinho, porque o seu cérebro entendeu que você não concluiu a ação. E se você não conclui a ação, o pensamento não para de vir.
E pode ser que daqui uns 5 anos a música ainda venha um pedacinho. Porque é natural do seu cérebro, ele fica com algumas sujeirinhas. E depois elas são jogadas aí na sua memória. E colocadas para o inconsciente. Quando você pensar alguma coisa e esse pensamento vira a sua cabeça o tempo todo, toma uma providência. Ah, por que eu fiz isso? Agora não tem como mais voltar atrás. Se não tem como voltar atrás, coloque alguma coisa no lugar desse pensamento, porque senão ele vem à tona. E aí você pensa, pensa, pensa e volta e pensa de novo. E isso vai começar a causar uma ansiedade orgânica. A ansiedade orgânica é algo muito além do que pensamos. Porque tem gente que fala assim, terapia é para pessoa fresca, ou quem tem Deus não precisa de fazer terapia, tem essas coisas, né? Mas eu vou contar para vocês o que é uma ansiedade orgânica, que nós estamos no auge da ansiedade orgânica. O que eu tenho atendido esse ano com pessoas com crise de ansiedade não tem condições. Para vocês terem noção, eu estou atendendo pessoas com ansiedade em uma estatística de 90% dos meus pacientes. Mas não é uma ansiedade qualquer. É essa ansiedade que as pessoas são hospitalizadas, parecendo que tem um infarto, ou alguma coisa assim, ou uma AVC. Existe um desdobramento que eu já expliquei sobre ele, né? Que é um desdobramento energético, que é chamado de desdobramento de perispírito, para quem tem essa crença, para quem não tem e trabalha com a ciência, é um desdobramento energético. Então, quem tem essas crises de ansiedade costumam ter esse tipo de desdobramento, tá? E vão para o hospital, são hospitalizadas, são internadas e são coisas agravadas no seu organismo, que chega lá, o médico fala para você assim, foi uma crise de ansiedade. Você fala, mas como? Como foi uma crise de ansiedade? Do quanto é forte essas crises. E essas crises se dão, na maioria das vezes, maioria mesmo, por pensamentos e metacognição. Pensamento e a metacognição, que seria um pensamento para resolver o outro pensamento, você começa a bagunçar também. Pensa, um pensamento em cima do outro, que vem em cima do outro, e virou uma bagunça de lixo mental. Você não resolveu nada, jogou todo esse lixo no seu cérebro. Vai ter, tomara que você tenha uma crise de ansiedade, né? Porque é a menos grave, por incrível que pareça. Para quem já teve, deve estar falando para mim assim, ficou louca? Como assim uma crise de ansiedade é a menos grave? É a menos grave. Porque tem pessoas que vão dar um AVC, vão dar um infarto, vão morrer, vão ficar com sequelas talvez muito piores. Entendem a seriedade disso? Por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque nós acabamos de falar de estrutura e hoje nós estamos falando que como é construir a si mesmo em época de tanta mudança e de tanta complicação. Como que eu vou me construir? Eu estou pensando no Covid. Como que eu vou me construir? É possível? É muito mais do que vocês pensam. Porque nesses momentos a gente precisa entrar em contato conosco, que dói e causa ansiedade também. Mas nesses momentos nós precisamos ter a ação que a nossa colega teve, de fazer bonito para nós, de fazer com capricho para nós, de olharmos para nós mesmos. Isso é necessário. E eu estou tão feliz com a turma de vocês, porque o normal, dentro de uma estatística, é que nós chegássemos agora no 30º dia com 60% de alunos, 50%, e nós temos mais. A turma praticamente está completa. Então, foi um ou outro que não conseguiu levar até agora. Então, isso é uma vitória para a turma de vocês. Então, está com energia muito bacana essa turma, porque isso não é muito comum, estatisticamente falando. Então, vocês estão de parabéns. Aplausos para a turma, porque estão levando de uma forma que, com certeza, conseguirão um ganho significativo na vida de vocês. Então, vocês estão de parabéns. E eu vejo nos depoimentos que me mandam no particular, pessoas que estão dando saltos e saltos, e isso é maravilhoso. E se você não fez isso ainda, eu estou te contando que é possível. E depois, se vocês quiserem, eu posso pedir depoimento dessas pessoas que elas não estão caminhando, elas estão saltando. E acho incrível. A hora que elas me mandam
a mensagem, eu fico vibrante. Uma das pessoas que está participando, que é a que mais me manda mensagem, que inclusive vai ser tenho certeza que vai ser uma psicanalista, ela deu saltos e saltos mesmo. E isso é muito bacana, isso é fantástico, porque é sinal que o produto ele veio para ser concreto e palpável na sua vida. Então aproveite, né, desse recurso que está em suas mãos e faça um movimento. Ok? Então, o que eu quis deixar aqui para vocês hoje foi que, nesse tempo de tanta mudança, de tanta incerteza, não é difícil construir a si mesmo. Seria só mais uma desculpa. Esse tempo nós temos que readaptar. Eu estou fazendo uma readaptação que eu quero contar para vocês. Eu trabalho muito com a autenticidade e o fluxo livre, que é o que nós estamos falando aqui. E na minha casa, as minhas filhas sempre falam assim, que eu sou muito engraçada, que se eu tiver séria eu já sou engraçada e tal, tal. E aí, repensando, né, como é que a gente faz, como que a gente poderia trabalhar a autenticidade, eu vou ter que passar tudo para online, que eu gosto muito do contato, eu gosto muito de abraçar, uma dificuldade muito grande para eu passar para esse online. E as minhas filhas, mamãe, você tinha que fazer um canal mais engraçado, mais isso e mais aquilo. E aí essa ideia foi surgindo, e a gente começou a dar uma cara nova, né, para o Instagram, fazer uns teatrinhos que nós gravamos e tudo mais. E vou contar para vocês, eu estou me divertindo. Hoje eu comentei com meu marido, eu falei, olha, se tudo der errado, financeiramente falando, deu tudo certo, porque eu estou me divertindo, as meninas estão divertindo, está sendo gostoso demais produzir o material. E foi o caso dos 50 tons. Os 50 tons eu me divirto preparando, continuo fazendo, né, a sinapse, a neuroplasticidade, toda vez que preparo alguma coisa. A ideia de colorir a vida deu sentido para um trabalho que agora vamos desenvolver, vamos continuar com a ideia do colorir, né, já que vai ser engraçado, vai ser autêntico. Então, olhem para vocês verem. No momento que eu parei, falei, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho nada online, eu trabalho com presencial, eu gosto do contato. Não consigo nem ligar o celular direito, tive que aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. Foi a oportunidade de descobrir uma coisa tão gostosa, né? De descobrir as minhas flores no caminho, que eu estou me divertindo comigo. E estou adorando esse momento. Os 50 tons, a produção dos 50 tons, me fez também, porque eu tive que testar em mim, né? Eu precisava ser a prova de um produto que eu estou oferecendo, já que o produto diz respeito à construção da pessoa. Eu precisava ser a prova disso. Não são todas que me conheceram antes, mas eu faço os experimentos antes de testar os produtos, que nós temos muitas coisas que são criação do Instituto, né? E eu precisava testar os 50 tons em mim, foi muito bem sucedido aí esse teste. Porque a gente vai mudar sempre. Nós não vamos mudar agora com 50 tons e estamos prontos para a vida. Não. Nós vamos mudar agora com 50 tons e depois nós vamos buscar algo mais e vamos buscar outra coisa e vamos aproveitar e a vida vai pulsar e a vida vai fluir, né? E isso que é o gostoso da vida. Então eu digo que eu quero muito que dê tudo certo. Eu quero ganhar muito dinheiro, né? Eu quero ter muitos seguidores, quero fazer um monte de coisa. Mas eu já estou me divertindo antes que isso aconteça. Já tem alegria, já tem movimento, já tem algo leve. É isso que eu desejo para vocês. E eu gostaria que vocês desejassem mais do que eu. Porque seria muito mais palpável. Né? Então, pessoal, pensem sobre essa cognição, esse poder que temos de pensar, raciocinar e refletir. A metacognição é o poder que eu tenho de arrepender de algo que eu pensei errado e julguei. É o poder que eu tenho de refazer as minhas escolhas. Isso chama-se metacognição. E é o poder que eu tenho de análise. E todas as vezes que um pensamento estiver batendo a porta da minha mente sem parar, é porque eu não fiz ação em direção a esse pensamento. Então eu preciso pensar qual ação. Tem como eu falar para vocês aqui qual ação? Impossível, porque eu não sei o que você vai pensar. Nem você sabe ainda, possivelmente, a não ser que já esteja pensando. Então, quando pensar em algo, mas eu não sei o que fazer, ao invés de desesperar, pense, se eu estou pensando
que o meu parceiro está me traindo, o que eu posso fazer? Esperar, no mínimo esperar a pessoa chegar se ela não estiver aí. Ter uma conversa. Resolver. Separar? Ficar junto? Qual a decisão que eu vou tomar diante disso? Precisa ser tomada alguma decisão. Ou senão eu vou para a academia suar e gastar tudo, 1 hora na esteira correndo, pelo menos para eu cansar e começar a ler um livro, começar a ouvir uma música e prestar atenção na letra, para eu pelo menos conseguir desviar para que o meu pensamento gere outra plasticidade e esqueça desse outro pensamento daqui. Mas o ideal, para que você resolva na hora, é a resolução do problema. Isso é o ideal para os pensamentos compulsivos. O ideal é ação maciça, planejar e agir, pensar e agir. Isso é o ideal. Tem um livro, depois para quem quiser eu posso pegar o nome, eu sou muito ruim de lembrar nome de livros e de autores, eu tenho sempre tudo muito anotado. Eu lembro do conteúdo, sou ótima para lembrar de conteúdo, nome, referências não é muito comigo. E ele conta uma história, e eu li esse livro quando eu estava estudando sobre cognição. Ele conta uma história verídica de um senhor, e ele cometeu um assassinato, né? Era até um estudo forense. Ele cometeu um assassinato, tudo muito perfeito, porque ele queria ganhar, né, a casa, a herança. E ele comete esse assassinato, e muito tempo ele fica nessa casa, mas ele tinha um pensamento recorrente, né? Não tem como ninguém me pegar, não tem como ninguém me pegar, né? É impossível que alguém pegue o que eu fiz, eu vou viver a vida inteira e esse crime não vai ser nunca descoberto. E por vezes, né, ele ficou com esse pensamento em mente. É um estudo verídico, tá? E isso foram anos, tá? Só que o pensamento, quando ele é repetitivo, parece que, por isso que ele chama demônio avassalador, ele dá vários tipos de nome metafórico para isso, porque não satisfeito em pensar isso, ele começou a pensar, mas ninguém vai me pegar desde que eu não me entregue. Por quê? Porque existiu uma metacognição. Algo ali ele já começou a falar, nossa, e se eu me entregar? Porque ele começou a ficar, então, incomodado. Então, ele pensava assim, nossa, se eu me entregar? E se eu fizer isso sem querer? Ele começou a ter esse tipo de pensamento, tá? Por que isso foi um estudo forense? Porque ele começou a enlouquecer e teve crises de ansiedade. Então, ele começa com esse pensamento, nossa, se eu me entregar sem querer, porque se eu não me entregar, ninguém vai descobrir, mas se eu soltar isso sem querer, as pessoas vão descobrir. E o pensamento começou a ficar recorrente. Certo dia, ele estava indo ao banco, resolveu fazer uma caminhada e ir da casa ao banco a pé. No meio do caminho, ele teve um desmaio por ansiedade, porque esse pensamento ele causa ansiedade nesse grau, e no que ele desmaia, ele confessa o crime, sem perceber, e vai preso, ok? É uma história verídica, posso pegar o nome depois do livro para vocês lerem. Eu gosto muito desse exemplo, primeiro porque é um exemplo real, né? E porque ilustra muito bem uma crise de ansiedade e um pensamento recorrente, que foi um pensamento de anos mesmo, não me lembro quantos anos, mas foram pensamentos de 10 anos, tá? Só que o que nos atrapalha não são pensamentos de 10 anos, porque o dele foi pensamento com uma carga menor. Nós temos pensamentos hoje com carga tão potente que a gente entra num limbo de 6 meses e já surta, e já dá essa crise de ansiedade. Então, depende da força do pensamento para que você tenha essa estrutura, tá? Espero que vocês tenham entendido. Nós ainda voltaremos devagar nesse assunto sobre a cognição, a metacognição, o comportamento, a ação maciça. Nós vamos entrar algumas vezes, mas hoje nós fizemos uma quebra no assunto para dar uma dispersada no cérebro, né, uma chacoalhada, para a gente voltar em outra estrutura, ok? Gratidão, vocês estão de parabéns, a turma toda está de parabéns. Fiquem com Deus e até amanhã, nesse bate-horário, nesse bate-canal. Grande beijo a todos, fiquem com Deus.